Seja bem-vindo a mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O curso desta semana foi sobre direito tributário. A professora que esteve conosco foi a Letícia Túlio, que hoje eu recebo para um bate-papo. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Matéria difícil, né? Muita gente deve não gostar de você na sala de aula. Basicamente, na verdade, você tem que ser meio apaixonado pelo tema para você conseguir desenvolver bem, né? Mas eu adoro, então, sou bem suspeita para falar. E me conta como é que o direito entrou na sua vida. A gente já conversava aqui nos bastidores que não foi a sua primeira opção. Não, de forma alguma. Eu gostaria muito de trabalhar com história, então eu era fascinada por arqueologia. Só que na época não tinham muitas faculdades, ia ensejar mudança de estado, tudo. Então eu acabei optando por fazer faculdade de história. Chegou na hora, na verdade, eu mudei para filosofia. Nossa! Né? Então minhas primeiras opções eram basicamente estas. Aí discutindo em casa, eu era muito nova, né? Tinha 17 anos de idade. E meus pais falaram assim, mas filha, com o que você vai trabalhar, tal. E eu estava meio indecisa e resolvi fazer direito mesmo, porque eu achei que era um ramo que poderia me dar oportunidades. Mas teve uma influência dos pais ali. Ah, sem dúvida, né? Porque preocupados com o futuro e tudo mais, e sempre ficaram, né? Eu sou caçula, meus pais são mais idosos, acho que ficavam preocupados de eu ter aí uma profissão que me desse um rendimento para poder me manter. Então, aí acabei optando por fazer direito, mas meio sem saber ainda o que eu ia fazer, qual área que eu ia seguir. Tive ali uma paixãozinha por criminal no começo, como todo aluno de direito, né? Que é muito apaixonante. Depois, né, mais tarde que eu fui acabar aí enveredando pro lado tributário. E por que em tributário, que é uma matéria que todo mundo tem dificuldade? A gente brinca aqui no Saber Direito que tributário é sempre uma matéria que vem muita dúvida, né? E uma matéria que é difícil a gente explicar, é muito burocrático, tem muitos termos específicos e matemática. Sim, e anda, né, na verdade, por outras áreas. Anda um pouco pela contabilidade. Então, o profissional de direito ele tem que saber lidar um pouco com outros setores, né? Também mais burocráticos, trabalhar agora um pouco com a questão eletrônica, né? As declarações. Tem que, né, tá sempre atualizado para conseguir se manter no mercado de trabalho. Mas foi, assim, bem engraçado, porque como eu fazia as duas faculdades, eu fazia filosofia e fazia direito ao mesmo tempo. E eram duas faculdades de leitura muito grandes, né? Então, você chegou a cursar a filosofia. Cheguei a cursar. E eu estava meio perdida já nas matérias, porque era leitura de manhã, leitura à noite, daí eu acabei reprovando uma matéria na faculdade de Direito, que era Economia Política. E o fato de eu ter reprovado nessa matéria fez com que eu me atrasasse um semestre e me deu a oportunidade, graças a Deus, de ter aula com um professor maravilhoso de Direito Tributário, que é o José Roberto Vieira. E a aula dele me fez, assim, ficar apaixonada por Direito Tributário. Foi culpa do professor Vieira, porque a minha turma mesmo teve aula com outros professores e acabou não tendo muitos profissionais para a área de Direito Tributário. E eu ali me apaixonei e falei assim, nossa, dentro da área do Direito é isso que eu quero seguir. E você também, como professora, tem esse papel na vida dos alunos também de fazer propaganda do direito tributário, né? Sem dúvida. Nossa, a gente tenta muito. Eu tento mostrar o lado interessante, o lado legal quando eu estou em sala de aula. Tento deixar a matéria mais descontraída possível, ser bem visual, com muito gráfico, né? Tem que lidar com matemática, né? Com toda essa parte para ensinar como é que funcionam os cálculos. Mas é bem interessante. Eu acho um ramo apaixonante. Você tem mais de 15 anos, Letícia, de experiência em consultoria tributária preventiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa consultoria. Então, na verdade, isso aqui também veio de uma outra dificuldade que eu tinha na faculdade de Direito, porque eu detestava processo. Então, nunca gostei de processo civil, era uma matéria que eu tinha, assim, verdadeiro terror. Aí eu pensei, tô eu aqui formada em Direito, né, vou fazer o que da minha vida sem gostar de processo? E acabei, né, trabalhando em escritórios no começo, mas não era feliz. Aí um dia eu tive a oportunidade de cair numa empresa de consultoria tributária para fazer atendimento, tem várias aí, né, no Brasil. E dentro desse segmento eu, assim, me realizei. Então, a gente trabalhava ali num atendimento mais bate-pronto, via telefone, a gente atendia o Brasil inteiro. Então, eu me obriguei a conhecer a legislação, principalmente do ICMS, que é meu grande carro-chefe, do Brasil todo, para poder atender às necessidades dos clientes da empresa. E, na sequência, eu senti a necessidade de oferecer um trabalho diferenciado, bem personalizado, justamente nas áreas que eu senti naquela época que as empresas, né, os prestadores de serviço tinham bastante necessidade. E, por isso, a gente trabalha hoje com essa questão consultiva, o antes.
né? Eu preparo as empresas para as operações. Onde elas mais erram? Ah, nossa, é uma gama gigantesca. Na verdade, o grande problema é o departamento comercial das empresas, que acaba impondo uma série de obrigações que vão de encontro ao que a legislação tributária permite fazer. Então, como nós trabalhamos com legislação de direito público, eu só posso fazer o que tem previsão em regulamento. Senão, eu estou incorrendo aqui em possibilidade de auto de infração. Então, eu tenho que entrar, explicar, ó, assim pode fazer, isso pode, isso aqui tem risco, mas assim, o departamento comercial é muito arrojado, porque ele quer meta, quer ganhar dinheiro, né? Não condeno, porque afinal de contas a empresa está ali para isso. E acaba trazendo, né, um pouco de conflito dentro da própria empresa, com os outros departamentos, o contábil, o fiscal, justamente porque querem operar de formas que às vezes a legislação não permite. Acabam às vezes incorrendo até em erros que podem ser levados a entendimento de ser crimes e tudo mais, até por uma questão de pura inocência, por desconhecimento da prática e tudo mais. Por exemplo, numa importação por conta e ordem, né? A questão de adiantar recurso, não adiantar. Eles fazem muito na inocência, não sabem que pode dar uma interposição fraudulenta, algo nesse sentido. Então, a gente vem aqui para prevenir antes que aconteça. E a gente pode dizer, Letícia, que essa carga tributária tão grande no Brasil é um dos entraves também para o crescimento empresarial? Com toda certeza. É uma das maiores reclamações dos empresários. Quando a gente fala em tributação de comércio, indústrias e comércio, a gente tem o grande fato do ICMS-ST ser basicamente hoje um tributo que ele onera o estoque. Então, eu já adianto um fato gerador. Então, eu tenho um recolhimento antecipado de um tributo de uma mercadoria que eu não sei quando que eu vou vender. Para o empresário não é legal, mexe no fluxo de caixa dele de uma forma negativa. E por isso, né, muita reclamação. Fora a carga em si, que é muito alta dentro do produto mesmo. Existe um ideal que o Brasil poderia seguir ou servir de espelho? Falando um pouquinho do direito comparado? Olha, basicamente, assim, a grande maioria dos países já trabalha com uma carga mais unificada, né? Nós temos reclamações em relação à Índia, que me falam que a carga é tremenda, que a legislação é tão confusa quanto a nossa. Mas a grande maioria, até dos países aqui mesmo do próprio Mercosul, já trabalham com esses impostos que são aglutinados sobre o valor agregado, que são basicamente os IVAs que nós escutamos por aí. Então, seria, de repente, um caminho para o Brasil. Mas aqui, pela nossa divisão de unidades da federação, municípios, estados e União, todos administrando seus tributos, a gente entra numa esfera bem espinhosa para tentar unificar. Teríamos que abrir mão, né, dessa administração que nós temos descentralizada. Aí a gente vai partir já para um outro cenário mais complicado. Ninguém quer sair perdendo, aí fica complicado unificar, né? Se você quer administrar o teu próprio dinheiro, você quer terceirizar, não, né? Exatamente. Então é basicamente isso. Uma das suas aulas, Letícia, você falou de inteligência artificial e a fiscalização, ainda falando sobre imposto de renda, né? Ela já funciona, essa inteligência artificial, então a fiscalização ela está mais completa, digamos assim? Sim, sem dúvida. Na verdade, hoje, a própria Receita Federal e os outros órgãos de fiscalização, a Receita num nível mais amplo, né? Porque ela teve mais investimento. Todo o projeto SPED que nós temos hoje veio dali, né? Então, nós temos um computador na Receita que é muito famoso, que todo mundo fala que é o T-Rex, né? Que ele vem aí para cruzamento de dados. O software é um software de inteligência artificial primoroso, que é o ARPIA, né? Então, nós temos esses dados para fins de cruzamento. Então, hoje, a fiscalização joga um algoritmo dentro do sistema e ela combina alguns dados e automaticamente cruza. A gente saiu daquela época que o fiscal ele iria até a empresa, pedia documentação física, aí dependeria dele localizar as operações com a expertise pessoal dele mesmo, e aí partir para um auto de infração ou uma investigação na empresa pelas atividades. Hoje, a máquina já faz, o software já faz com que as empresas tenham necessidade real de se adequar. Então, aí que vem, né? A gente tem que trabalhar no preventivo para que isso passe tranquilamente, né, da forma correta, legal, pelos softwares de controle dos órgãos de fiscalização. É uma realidade, o empresário vai ter que se conformar e vai ter que se adaptar. Caiu na malha fina, o que a gente mais escuta é o medo de cair na malha fina. Isso significa, até para a gente explicar, Letícia, exatamente o quê? Quando o contribuinte ou a empresa cai na malha fina? Assim, basicamente, a malha fina a gente usa muito para a questão de imposto de renda, né? Quando você joga dados ali dentro da tua declaração que acabam num cruzamento,
são abatimentos que você não poderia ter feito, né? Ou alguma incompatibilidade em relação à tua renda, o que você gasta, o que você recebe. Então, você vai ter que dar explicações ali para a Receita em relação a esses dados, né? Daí, hoje, nas declarações que nós temos uma diversidade, né? Como até eu demonstrei na aula, várias declarações para vários tributos e elas cruzam a informação entre si. Então, tudo que eu declaro numa informação, de uma declaração contábil, eu cruzo com uma informação fiscal. Para a gente então, não até é explicar, mais. é a declaração da pessoa física e da pessoa jurídica. Jurídica, exatamente. Da pessoa física, assim, por exemplo, aqui nessa época de imposto de renda, já que a gente está no assunto aqui, é muito comum as pessoas fazerem doações. Né? Então, está na época de declarar, daí vou fazer uma doação aqui para justificar, às vezes, algum valor, algo nesse sentido. E tem um tributo estadual que ele incide sobre as doações, que é o ITCMD. E a pessoa, às vezes, vai lá e declara, né, uma doação e esquece que tinha que ter recolhido o tributo estadual. Então, automaticamente, a Receita ela cruza os dados para o Estado, ou o Estado solicita à Receita Federal esses dados de doação para poder estar trabalhando aqui com a cobrança do ITCMD. É uma realidade. O jeitinho brasileiro já era. Exatamente. Então, não adianta mais, né? Hoje está bem... Eu sempre brinco com o pessoal, com os empresários, com os alunos, quando eu estou em treinamento, que não adianta mais pensar onde é que o fisco olha, porque o fisco olha em tudo. Então, a gente tem que proceder da forma correta, né, para que não tenha problemas. Não ficar pensando mais, onde é que eu posso achar uma solução aqui, muitas vezes errada, para conseguir trabalhar, né? Verdade. Vamos fazer uma pausa, então? Maravilha. Próximo bloco a gente fala sobre mercado de trabalho. Não saia daí. O Saber Direito Profissão está de volta, hoje aqui com a professora Letícia Túlio. E neste segundo bloco a gente fala sobre mercado de trabalho para quem se especializa na área tributária. Onde esse profissional pode atuar? Vamos ver. O advogado tributarista tem a atribuição para as empresas de tentar reduzir a conta que o governo quer cobrar. Do lado do governo, o tributarista pode atuar para aumentar a arrecadação. O candidato à especialização nessa área deve, naturalmente, ser graduado em Direito e aprovado na OAB. As oportunidades se estendem do serviço público, com necessidade em aprovação em concurso, a escritórios de advocacia. A média salarial inicial é uma das melhores no direito. Está em torno de R$ 4.700. A gente viu aí que são várias as possibilidades. Letícia, então, o que você indica? Olha, na verdade, tem várias vertentes aqui. Você pode trabalhar como eu, né, dentro do consultivo, do preventivo, que é uma área que ela está tendo muita abertura hoje em dia, ainda muito pouco explorada pelos profissionais de direito, por incrível que pareça, né, até às vezes pela dificuldade dos dados que tem que captar e tudo mais, né, mexer um pouco com números, com planilhas, trabalhar um pouquinho aqui com a parte eletrônica para entender como é que funciona as operações, mas é um ramo bem interessante. Você pode ir para o contencioso, que é o posterior. Depois que a empresa teve problema, está tendo algum tipo de auto-infração, questionamento, defesa, né? Então, o contencioso tributário também é muito interessante, tem uma dinâmica muito boa, porque temos muitos assuntos sempre, né? A tributação está sempre mudando, então sempre temos novas discussões, eu acho bem interessante, bem empolgante também. E temos a área de concursos, né? Auditores. Podemos ser auditores fiscais municipais, estaduais, auditor da Receita Federal, né? Então, temos aqui ótimas carreiras para o aluno de direito que tem interesse. Então, fica, né, realmente aí um leque de opções no consultivo, no preventivo, trabalhar no contencioso, em concurso público, tem para todos os gostos. A gente tem também uma pergunta, mais ou menos por aí, professora, é da Ludmila Santos, que está em dúvida sobre esse mercado. Pode rodar. Para você, o que uma pessoa interessada na carreira de direito tributário deve saber antes de escolher a profissão? E aí? Bom, primeiramente vai ter que saber que é uma carreira de muita leitura, muito acompanhamento, porque as normas tributárias elas mudam demais, diariamente. Provavelmente vai ter que buscar uma expertise numa determinada área,
né? Ou você vai para os indiretos, que seriam os tributos aí ligados à produção, comercialização, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ou você vai mexer com a parte de contratações de serviço, que eu tenho aqui bastante campo também na parte de, hoje um ramo muito forte é a importação de serviços, né? Tributação na importação de serviços, pode também estar trabalhando com a especialização nos diretos, para quem gosta um pouquinho mais de contabilidade, eu entendo que é interessante ter um pouco mais de conhecimento até contábil para você ter uma compreensão melhor do tema. Então tem alguns desafios, gostar muito de ler, né? Como todo profissional de direito não tem como escapar, ter essa dinâmica de acompanhamento, né? Gostar muito de estudar, porque a gente tem que estar sempre atualizado, sempre acompanhando as mudanças e se interessar um pouco para ter um conhecimento mais amplo. Um pouco mais de matemática, um pouco mais de contabilidade, ajuda a ter uma compreensão melhor. Não que seja 100% necessário, depender do contencioso que você está trabalhando, às vezes não precisa tanto, mas é altamente recomendável. É interessante também, às vezes, uma pós-graduação em contabilidade, alguma matéria que converse com o direito tributário? Eu entendo que sim, é bem interessante. Hoje a gente tem a figura mais aplicada do MBA, né? Mais do que pós-graduação, eles são mais focados à parte empresarial. Então você consegue compreender melhor como é que é o dia a dia de uma empresa, como é que funciona. Você vai ter uma convivência com pessoas de outros departamentos, o pessoal do administrativo, do contábil, né? Então eu acho que essa convivência com os outros segmentos ajuda o profissional do direito a não ter só aquela conversa jurídica, porque ele tem que se fazer entender pelo empresário, ele tem que se fazer entender pelos outros departamentos para que ele possa interagir ali e dar uma boa orientação jurídica. Então, essa abertura eu acho mais interessante ainda do que focar apenas, única e exclusivamente na pós-jurídica, que ela é muito mais teórica, ela tem muito mais esse lado filosófico do direito tributário, que é lindo, maravilhoso, né? Para quem gosta, quem é apaixonado pelo estudo e tudo mais. Mas foge um pouco do dia a dia da prática. Eu acho que buscar isso é o caminho mais, sabe, direcionado para o futuro, vai dar um pouco mais de retorno de rendimento, se fazer entender um pouco melhor. Na verdade, modernizar, né? E é um mercado ainda muito masculino? Extremamente, né? Agora um pouco menos. Porque em 2002, quando eu comecei na consultoria tributária, eu trabalhava basicamente só com homens. E eu tinha uma dificuldade de fazer com que os clientes conversassem comigo, por ser mulher, né? E eu tive que mudar a minha forma de agir, tive que mudar a forma com que eu falo. Então, na verdade, até a forma mais impositiva que eu costumo agir e tudo mais, vem dessa necessidade de eu precisar me impor num mercado muito masculino. Provar que sabe, né? Exatamente, né? Então a gente tem a dificuldade, não basta a gente saber. A gente tem que provar que a gente sabe mais ainda, né? Por quê? Por ser mulher e ter essa dificuldade toda. Existe sim um preconceito, né? Hoje em dia nós temos grandes tributaristas mulheres, graças a Deus, né? Que vem aí para honrar o mercado mesmo feminino, mas era, né, um setor muito masculino. Ainda, né? Nós trabalhamos um pouco com essa dificuldade, mas não desistir, né? Tem que ter paixão pelo que você faz e correr atrás não tem jeito, né? Bom, vamos então para a próxima dúvida. Essa é do Joalisson, ele é de João Pessoa e mandou também um vídeo pra gente. Vamos ver. Professora, na sua opinião, quais são os principais hábitos que um advogado deve ter para obter excelência em sua profissão? A gente já falou de alguns aqui, alguns hábitos. O primeiro, com certeza, é a leitura. Com certeza, esse aqui não tem como escapar, principalmente na área tributária. Mas, em geral, eu entendo que o advogado deveria trabalhar bastante numa clareza de comunicação com o seu cliente, né? Hoje em dia, o empresário ele busca isso, né? Dentro de um ramo mais empresarial que está ligado aqui à parte tributária, de você ter que atuar com donos de empresa, com o CEO, com diretores em reunião de diretoria, falar de uma forma aberta os riscos, né, que ele vai estar incorrendo, às vezes, num determinado tipo de processo, no levantamento de créditos, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, eu sinto uma dificuldade, às vezes, do profissional ter uma clareza de exposição. E eu vejo que é isso que eles buscam. Então, eles querem entender de forma clara, é arriscado, não é? Qual que é o risco que eu estou correndo? Vou ter problema com o fisco? Não vou ter problema aqui? Então, essa clareza, assim, eu acho que é o básico para você buscar uma excelência hoje dentro da tua carreira, né? Falta um pouco mais, assim, de vontade de explicar ali o que está acontecendo e você deixar bem claro que, principalmente, quais são os riscos dessas operações. Entendi. Então, essa seria uma dica, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Vamos dar mais uma dica, então, professor. Agora, talvez você possa até citar exemplos de
Leituras obrigatórias, porque eu acho que isso é interessante também, né? Porque o aluno tem que ter um livrinho ali de cabeceira para acompanhar dia a dia mesmo. Bom, em matéria de tributário mesmo? Então, eu recomendo basicamente, que eu gosto muito, né? O curso de Direito Tributário do Paulo de Barros Carvalho. Para mim é uma obra essencial, mas eu sou mais das antigas, né? A gente tem excelentes professores hoje, né? De Direito Tributário, que tem os cursos de Direito Tributário, os manuais de Direito Tributário. E, principalmente, o que eu sinto uma falta, eu senti já na época que eu fiz até a minha pós-graduação, ausência de livros específicos de tributos. Né? Então, por exemplo, eu tenho que me especializar em imposto de renda, eu tenho que buscar um regulamento de imposto de renda comentado. Isso né? não tem? Tem pouco. Sabe? Então, você fica sempre refém dos mesmos autores, falta, assim, essa diversidade no mercado tributário, assim, de leituras, de obras tributárias, né? Então, por exemplo, o ICMS, eu citei aqui, né, o José Eduardo Soares de Mello, que ele é, para mim, uma grande referência, então ele tem muitos livros que versam aqui sobre ICMS, que é um assunto que ninguém quer escrever e discutir quase. Então, para mim, ele é uma grande excelência na área, tem uma linguagem muito fácil de compreender. Eu indico, inclusive, para alunos que não são advogados, porque eu entendo que o livro dele tem um alcance que não é só aquele juridiquês que a gente está acostumada, né? Mas quem é de fora sofre um pouquinho, né? Para conseguir compreender aqui como é que funciona. Então, tem, né, um pouco dessa carência, mas eu indico que vá buscar obras específicas, por exemplo, ISS, o Sérgio Pinto Martins, com o manual dele de Imposto sobre Serviço, uma obra excelente também, muito tranquila, sempre atualizada, né? Então, comprar sempre as últimas edições, porque muda demais, não adianta, infelizmente, né? Eu sei que não é nem ecologicamente certo, mas enfim, não adianta no sebo pegar um livro de tributário, porque vai estar desatualizado, né? Então, infelizmente, a gente tem que sempre estar buscando a última atualização, porque os comentários mudam, a jurisprudência muda, o entendimento dos autores às vezes tem. O Roque Carrasa também, excelente autor aqui, que tem um livro de CMS muito bom, muito completo, para quem quiser. Então, acho que leituras específicas na parte tributária ajudam mais do que você ter só aquela compreensão do global, dos manuais de direito tributário, né? Então, buscar as leituras por tributo da área de atuação. E se conseguir achar um código comentado, um código não, é um regulamento que a gente chama, né? Código é mais nas outras áreas. Comentado é muito bom. Pode deixar um CTN comentado também que ajuda. A internet é uma faca de dois gumes? Tem muita informação errada? Muita, nossa, demais. É assim, notícias que são publicadas na parte tributária, muitas vezes tem enunciados que, né, na verdade, as pessoas querem cliques, né? Então, querem entrar, que a pessoa entre na matéria e veja, né? Então, coloca enunciados que acabam chamando a atenção. Outro dia tive um problema seríssimo, porque clientes meus vieram atrás de mim, né? Basicamente furiosos, porque eu não tinha noticiado que a substituição tributária do ICMS tinha acabado, né? E saiu uma matéria no meio de comunicação com esse título. E não tem absolutamente nada, não acabou. Toda uma questão de uma interpretação, por conta de uma decisão, inclusive, do Supremo aqui, que vai reformular a forma que a gente trabalha a substituição tributária do ICMS. Então, elas são, vamos dizer assim, elas querem chamar a atenção para um enunciado que muitas vezes te traz mais problema do que resultado, né? Então, tem muitos blogs bons, tem autores muito confiáveis, mas a dica para os alunos é realmente ir naquele professor que já, né, já tem uma... Isso, que ele já conhece, né? Já então, respeitado. Exato. Tomar um pouco de cuidado com o que ele lê por aí. Eu sempre falo, na verdade, você tem que ter conhecimento da legislação para você ter juízo crítico. Então, não é pegar o que você lê os outros por aí e sair falando, né? Então, fazer o teu pegar a legislação, faz o teu juízo crítico, faz a tua interpretação, e aí você vai buscar as outras fontes, para ver se você não está interpretando também de uma forma diferente, até incorreta, né, alguma coisa. Então, primeiro tua convicção, depois você vai, né, buscar outras formas aí de se atualizar ou de discutir. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa área acadêmica, professora, você falou que faltam obras, né, assim, uma gama maior de obras. Mestrado e doutorado é também pouco, digamos, investido pelos alunos, assim? Os alunos não querem muito essa questão de se profissionalizar nessa área acadêmica? Mas realmente quem busca é ser professor, né? Então, por causa de questões até ligadas à remuneração, porque é concorrido, o público é muito concorrido, né? Qualquer um que seja gratuito, e os privados são muito caros, né? Tem um investimento muito grande aqui. E, na verdade, o profissional ele encontra uma barreira muito grande porque é um meio muito corrido. Eu, por exemplo, eu trabalho muitas horas por dia e me sobra pouco tempo para poder me aperfeiçoar ou buscar até
ter um mestrado, um doutorado. Gostaria muito pessoalmente, mas realmente me falta tempo, né, por ser demandada pessoalmente pelos clientes que eu tenho. Então, tem essa dificuldade, né? Eles existem no público, no privado, mas eu vejo que quem vai atrás mesmo é quem tem realmente o interesse em dar aulas, né? Dar aulas específicas pensando em curso de direito apenas, né? Não pensando em dar aulas de direito tributário para outros segmentos, que é uma coisa que eu faço mais até do que no meio acadêmico de direito mesmo. Hoje você está mais focada na pós-graduação. Sim, eu trabalho mais com MBA, pós-graduação e treinamentos mesmo, né? Assim, que é para o público de empresas, o que a gente chama de in-company, que a gente vai e monta algo específico para aquela empresa, para aquele problema. Né? Então, é uma outra forma personalizada de você estar trabalhando aqui a parte de ensino. Educar dentro das empresas para que elas saibam lidar aqui toda, né, com essa carga tributária, com planejamento, mas nesse sentido. O meu grande foco é esse aqui. A pós-graduação, professora, nessa área de direito tributário, é muito demandada também? Sim, tem bastante demanda. A pós-graduação em direito tributário ela também é bastante teórica. Ela não busca esse aperfeiçoamento mais prático do profissional, que eu entendo que é bastante necessário, mas temos uma demanda grande, temos excelentes professores especializados por tributo na pós-graduação. Inclusive, quem vai trabalhar com direito tributário não tem como trabalhar se não fizer pós-graduação. Interessante a gente dar essa dica, né? Não então não adianta formar e querer ir para o mercado. De jeito nenhum, porque na verdade na faculdade você tem o básico. Então você vai estudar o direito tributário, você não vai estudar os tributos em si. Então, na pós-graduação, aí sim, aí você vai entender o que é um ICMS, o ISS, o imposto de renda, aí na pós abre, né, esse estudo pormenorizado por tributo. Agora, na faculdade, é só realmente ali, né, a regra geral, o basicão do tributário. Tem que se aperfeiçoar mais para conseguir ter uma compreensão do segmento. Tá certo. Com essa dica, então, a gente encerra o programa. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. E você pode continuar com a gente pelo nosso site tvjustiça.jus.br e não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!